Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Supera-te Podcast. E hoje a gente está recebendo a Juliana Lopes, minha amiga pessoal, que veio aqui contar para nós a sua história de superação, que é um verdadeiro milagre. Não tenho como dizer que nesse episódio eu não conheço a história, porque eu estou envolvida nela. Totalmente. E eu estou muito feliz, Ju, de você estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite de primeira. Eu sei que nem poderia, né? Mas a gente tomou os cuidados devidos Sim. para que você pudesse estar aqui conosco hoje e contar um pouquinho da sua história pra gente. A honra é toda Ju, minha, Val. vou pedir que você se apresente. Conta pra gente um pouquinho, né? Pode contar como que a gente se conheceu. E vamos aqui nos deliciar aqui com a sua história de superação. Primeiramente, muito obrigada. Estou muito honrada por estar aqui. Sentar numa mesa e falar sobre resiliência, falar sobre superação, né? É algo incrível, né? Nos alimentarmos disso. Porque talvez nós que passamos por isso, a gente só cai a ficha quando a gente conta e conta de novo e conta de novo. Então, estar a uma mesa com uma mulher extraordinária como você, que fez parte de blocos e blocos e blocos da minha vida, né? Então, estar aqui me emociona muito, me honra muito e me deixa, com toda certeza, muito feliz, né? Eu sou a Juliana Lopes, atualmente a chefe Juliana Lopes. Trabalho com gastronomia, tenho algumas empresas desse ramo, né, gastronômico, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? Eu comecei no meu primeiro emprego num escritório, né? E nesse escritório eu desenvolvi algumas atividades. Já eram escritórios, assim, no fim de algumas atividades, eu fazia muita organização lá. E a Val era advogada desse escritório, era a pessoa que eu tinha de maior contato. Então, eu passava a maior parte do tempo organizando o escritório, organizando pastas e documentos, enfim, tentando dar a minha proatividade. Mas é claro que nesse primeiro emprego ainda não tinha uma identidade formada, vamos dizer assim, né? Eu estava muito focada em trabalhar, ganhar meu dinheiro. Eu já era mãe adolescente, mãe solo, né? E eu precisava do trabalho. Então, eu ainda não conhecia, né, a linguagem do trabalho, né, como me vestir, como me apresentar. Eu só queria entregar um resultado, né? Eu não entendia como era você criar, né, oportunidades, né? Ou talvez, na época, eu não me achava digna, né, Isso é de verdade. A gente portas. brigou muito por causa disso. Eu não achava que isso cabia a mim, né? Eu era muito... Isso aqui me cabe, né? Esse eu posso falar, porque você não acreditava que você era capaz, né? Não. E eu tava sempre ali, vai, anda, claro que você consegue, vamos. E muito... É aquela história, né, Ju? Vai com medo mesmo, por favor, vai com medo mesmo, que vai dar certo. Porque tinha muito medo, né? Muito receio. Muito. E quando eu tive que fazer minha primeira viagem de trabalho... E vamos falar sobre isso, porque eu nunca tinha viajado em toda a minha vida. Você tinha quantos anos, Ju? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Nunca tinha saído Muito do meu legal. bairro. E aí, quando a dona do escritório falou, olha, você vai com a doutora Valquíria para Petrópolis. Nossa, eu pensei uma Disney assim na minha cabeça, né? Falei, meu Deus, como é que chega lá de E avião? eu não sabia sei. de nada. Eu não sabia de nada. Não Eu nem te sabia. conhecia, A né, gente não se direito. conhecia. Ela me deu todos os caminhos, como eu ia te encontrar, como você era. E eu seria preposta numa audiência. Você tinha mais idade, Ju? Não, Você já tinha o Gabriel?
Já tinha um Gabriel. Você tinha mais idade. 18. Então foi 18, 18 para 19. Isso, 18 para 19. 19. 17 foi quando eu tive o Gabriel. Isso aí, 18 para 19. 18 para 19, que ele já tinha 4 anos. Isso aí. Então, 18 para 19. E eu fui, né, muito maravilhada para trabalhar e fazer a minha primeira viagem, né? Foi incrível a experiência, né? E foi para onde? Fui para Petrópolis. Petrópolis. Foi para Petrópolis. E ali, quando a Val, né, eu pedi para que parassem o carro. Não, e disse que era a minha primeira viagem. Você me contou que era a sua primeira viagem, Val, que você estava nervosa. Isso aí. Eu falei, como assim sua primeira viagem? Ela, minha primeira viagem. Aí eu falei com o motorista, não foi? Ju, relaxa, você tá nervosa? Eu falei, tô. É minha primeira viagem. Ela, quê? Sua primeira viagem? Motorista, para. Então vamos fazer uma foto. Foi assim mesmo. Paramos no Mirante. O Mirante. E assim, é incrível porque ela conseguiu transformar o meu dia de trabalho para entrega de, resultado numa viagem. A gente fez foto. A gente almoçou. A gente passeou em Petrópolis. Me levou para tomar um chocolate maravilhoso, numa cascata de chocolate. Tiramos foto, né? Ai, Ju, que legal. E foi assim, incrível, né? E ela dizia assim, Ju, compra essa blusinha, vai ficar melhor em você. E eu usava umas calças jeans, assim, uma roupa bem adolescente. Não tinha despertado que eu já era uma mulher e estava trabalhando, né? Já era mãe. Eu não estava dentro do eixo, vamos dizer assim, né? Então, a Val foi se tornando minha personal tudo, né? Minha personal amiga, minha personal é uma honra, Ju. Eu sou muito privilegiada por ter você na minha vida. Muito. E foi, assim, muito importante para mim, né? Porque era uma pessoa que toda vez que eu tinha um contato... essa pessoa ainda na minha vida, mas naquela época era a única pessoa que eu tinha contato e todo o contato que tinha comigo era muito... Ju, você consegue. Ju, você fez isso, você fez esses papéis. Nossa, você não tem experiência, tudo tão organizado. Ju, você já pensou em fazer outras coisas? Você já pensou em fazer uma faculdade? Já pensou em estudar? E isso era muito fora, né? Muito fora da minha cabeça de estar fazendo isso. Verdade. Mas eu sou insistente. Insistente. Não, todo o nosso encontro era assim, Ju... Vamos tentar fazer outras coisas, porque você não volta a estudar. Até hoje, né? Até hoje é assim, né? Até hoje ela me encoraja. Hoje para coisas que eu acho mais desafiadoras. Porque o céu é o limite. A gente não pode parar, não. O céu é o limite, você é um talento. Você é um talento. Mas e aí, me conta... Passando essa fase, né, que a gente se conheceu, da sua superação da primeira viagem. Sim. Então, essa foi a minha primeira superação. Seu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho. Né, a vida seguiu. E você... vamos pular uma grande fase aí, porque a história de superação a gente tem várias durante a nossa vida. Mas eu queria que você me contasse hoje aqui, nesse episódio, o seu milagre. Sim. Quero que você conte pra gente o seu milagre. Conta pra gente aí o que você passou nos últimos tempos, né? Você se tornou uma grande chefe de cozinha. Hoje você atende pessoas renomadas aqui na cidade de Niterói, até no Brasil todo. Sim. Eu sou só orgulho disso, porque é uma honra saber que eu estava certa. Uma honra. Ela estava certa. Então, assim, é uma honra ter você na minha vida. E saber que eu estava certa quando eu estava ali te impulsionando para você ir alcançar tudo que você merece alcançar. Obrigada, então, amiga. Conta um pouquinho do seu milagre pra gente. Então, depois dessa fase, né, eu comecei a atuar na área de gastronomia e comecei a desenvolver alguns trabalhos em São Paulo, no interior de São Paulo. E não parava para me cuidar, né, da minha saúde. Não olhava para dentro, né, da matéria, do corpo. Então, eu só, como sempre, querendo entregar resultados, né? Então, fiz algumas viagens de trabalho, dava alguns sinais, né, de que eu precisava parar.
Eu trabalhava 12, 16, 18 horas por dia, entre produção e, enfim, entrega final. E quando voltei, né, pro Rio de Janeiro, depois de pandemia, Você passou um tempo em São Paulo, passei um né? tempo em São Trabalhando como Paulo chefe em São como Paulo. chefe de cozinha. Eu fui para Marília, trabalhei no restaurante lá em Marília. Era só para dar uma consultoria, acabei trabalhando, participei de uma rota gastronômica e fui ficando, e fui ficando, e fui ficando. E já dava consultoria para uma casa de festa em Jaú, também no interior de São Paulo. E aí, voltando de Marília, passei em Jaú e acabei querendo ficar para fazer uns eventos no buffet para ver como que era fazer buffet em Jaú. Então, fiquei em Jaú. E a minha família ligando, Ju, você não tá voltando? Eu falei, então, agora eu tô em Jaú. E aí, depois, conheci um chefe em Bauru e fui cozinhar lá com ele. Por experiência, brincadeira mesmo. E, Ju, você tá onde? Eu vi no stories que você tá em Jaú, então desce em Bauru. E eu desci para a cidade de Bauru, que é interior de São Paulo. Cozinhei informalmente em algumas cozinhas e dormia na casa de Ju, deixa eu te pessoas. interromper. Olha que sensacional. Aquela menina com medo lá de trás. Tipo assim, agora eu vou. Ah, é pra ficar aqui? Vou. Zero medo. Zero medo. Zero medo, Zero zero medo. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, já estava nesse processo aí de pandemia. A minha mãe ficou recentemente viúva e eu falei, bom, eu vou ficar aqui por um tempo, né? Vou ficar. E fui ficando, desenvolvendo alguns trabalhos de marmita saudável, chefe em E casa nada de cuidar da e saúde. nada de cuidar da saúde, né? Eu sempre tive muito, muito horror a médico, né? Porque eu sou uma paciente que tem um traço de anemia falciforme. Então, toda vez que eu ia tirar um sanguinho, né, era internação certa. Então, eu corria muito de médico. Então, achava que se eu tô trabalhando, se eu tô acordando, tá tudo bem, né? E quando foi em dezembro, até a Val falou, Ju, acho que você tá trabalhando muito. Você tá aqui no Rio, como é que tá as coisas, como é que tá a vida, né? Tá trabalhando, mas tá descansando. Eu falei, não, tô trabalhando, tô trabalhando. Até o dia. Lembra quando você fez a festa de Lili lá no prédio? Sim, Ali me bateu um pânico. sim. Ali me bateu um pânico, porque você declarou pra mim que estava mastigando 4 Cápsulas de ibuprofeno para poder suportar a para dor. poder suportar a dor. E quando você tá, né, na correria, quando você Conta tá no só seu para dia a que as dia, pessoas possam entender, Ju, a dor de quê, né? Qual era o problema que você estava desenvolvendo aí? Juliana, eu dava como um processo de cólica menstrual, Uhum. né? Então, eu sentia muita dor e me automedicava. Eu tomava ibuprofeno, tomava Novalgina de 1 grama e passava segunda, terça, quarta Deitada. deitada, né? Eu falei, não, tá errado, tem alguma coisa E aí, errada. quinta-feira, eu ficava animada e ia trabalhar. E trabalhava quinta, sexta, sábado, fazendo 2, 3, 4 eventos num dia. E aí, domingo, eu voltava para minha internação domiciliar, né? Vamos dizer assim. E aí, eu fiz um evento em dezembro, que a Val estava recém-operada. É. E eu tava com uma barriga enorme, tava muito inchada. Aí eu não aguentei, né? Perguntei, né? Jô, você tá grávida, esse é neném? Eu falei assim, não. Ela falou assim, é porque você tá engordando diferente, é uma barriga muito grande, né? E eu falei assim, Val, tem sentido muitas cólicas, muitas dores, e tá sendo assim, assim, assado. Só que ela não aceita, né? Quando ela faz o aham, é porque ela já, né? E aí ela É foi isso numa aí. consulta médica pra ela, né? E consultei você. E me consultou no lugar dela. Me ligou, Foi isso Ju, mesmo. estou aqui com pedidos de exame para você fazer, com uma excelente médica. E eu, muita resistência de fazer esses exames. E ela me ligava quase todos os dias para eu dar conta para ela dos exames, né? Ju, e os exames? Fez os exames? Vou fazer. Semana que vem eu vou fazer. Enfim. E quando eu fiz a ressonância, né? Até para quem
não estuda medicina, não conhece medicina, se assustaria, né, com a quantidade de nódulos que aparece. Então, primeiramente, eu fui numa consulta, colheram biópsia para entender o que era, né? Alguns médicos achavam que era câncer no colo do útero, outros médicos que era endometriose, outros médicos diziam que era só mioma. E eu fui numa sequência grande de médicos, muitos médicos, né? Aonde dizia que o médico era bom, aonde dizia que eu ia saber o que estava acontecendo comigo, eu estava indo, né? E nesse processo, muito assim, eu e Val, sabendo que eu estava doente, mesmo sem saber o que eu tinha, sendo que eu lidero, né, uma cozinha, uma equipe, né? Então, e eu, uma pessoa muito centralizadora também, hoje não mais, mas extremamente centralizadora. Eu acho que esse foi o maior problema. O maior problema. Esse foi o maior problema. Centralizadora e uma outra coisa que eu não sabia que eu era muito orgulhosa também. Eu falava assim, já fez? Não, tem só um evento assim, assim, assado. Não! Mas tem que fazer. Tem né? que fazer. Então, eu não queria dividir, né? Eu dividi isso com a Val, mas eu não queria dividir isso, né? Para a família, para o meu filho. Talvez porque eu não quisesse dividir para mim mesma, que eu poderia sonhar estar com alguma coisa que me fizesse parar, né? Já não era sobre dinheiro, era realmente por muito amor ao que eu faço, né? Eu sou uma pessoa do 220. Eu saio de uma coisa já com várias outras caixas abertas para eu entrar na minha vida. Então, só de pensar em uma coisa que poderia me parar, isso de verdade mexeu muito comigo, né? Então, eu fiquei com alguns médicos juntos, vários, analisando e esperando resultados. Enfim, fechou um resultado que era mioma, né? Endometriose e mioma. E aí sim, eu falava com algumas pessoas e as pessoas falavam, não, endometriose e mioma, isso é tranquilo. Mioma toda mulher tem. Eu falei, então é tranquilo. Toda mulher tem, vai dar certo. Val, fica tranquila. Mioma toda mulher tem. E continuei, né, nessa coisa de vamos operar, não vamos. E quando foi março, eu fui para São Paulo fazer um evento de uns amigos e fiquei noiva, né? Voltei noiva nesse evento. Foi uma maior pegadinha para mim. E eu voltei muito animada com a história do casamento, né? E fui na consulta e falei com essa médica. Eu estava muito animada com o meu casamento, que eu ia casar 9 de setembro, e vi a pousada, e vi tudo. E aí que veio a sentença, né? Então, Ju, é melhor você cancelar o casamento, e cancelar todos os compromissos que você tem ao longo do ano. Eu, como assim? Eu posso te ligar? Eu falei, meu Deus, médico ligar para você um domingo, né? E ainda não era uma médica oficial, assim. Ela pediu para ligar e eu atendi. E eu lembro que eu fui para um cantinho, assim, da minha casa, que ninguém pudesse me ver. E eu atendi o telefone e ela falou assim, Ju, você tá muito doente, né? Isso já chegou a uma proporção que a gente agora quer preservar a sua vida. E eu falei, como assim? Eu não tinha mioma? Ela falou assim, não, você tem várias coisas dentro de você e a gente vai ter que abrir. E nesse processo não é sobre a cirurgia, é sobre uma paciente que já é muito anêmica, né? É sobre uma paciente altamente ativa, que a gente não sabe como o corpo responde, vai responder sobre isso. Então, cancela tudo, né? Os eventos você passa, o casamento você cancela, evita fazer projetos, eu como assim, né? Mostra aí, Ju. E desculpa, eu sei que você tá noiva, mas a gente primeiro tá tentando salvar sua vida, então eu não posso nem garantir que você vai ter um casamento com útero, né? Que você vai ter filhos. E a gente agora só quer tentar que você viva, Fique viva. né? Ai, Ju, não vale podcast assim. E aí foi feita a cirurgia, né? Foi feita a cirurgia Graças a Deus. no dia 13 de setembro, Sem casamento. sem casamento. Quer dizer,
É importante eu falar algo aqui, né? Eu, 2 semanas, um mês antes de marcarem a cirurgia, por que que é muito importante dizer isso, né? Porque é nos detalhes que depois você analisando, você vê o quão grande foi o seu nível, né, de superação, né? Porque o que eu contei aqui é que eu sempre trabalhei, eu sempre fiz, eu não me atentei, mas no momento em que eu já estava me preparando para essa cirurgia, que eu organizei a empresa para isso, aí já não era sobre a minha saúde só física, era mental, né? Eu estava muito preocupada. E eu fiz o último casamento, eu pedi a Deus para fazer o último casamento, né? Eu já estava, minha cabeça já estava indo para uma outra vibe de que eu não ia voltar, né? Então, eu pedi a Deus para fazer esse último casamento. Foi no dia 2 de setembro. Eu cozinhei para 250 pessoas. A noiva de São Paulo, o noivo da Bahia. E foi do jeito Mas tudo que você faz é do do jeito que a jeito que eu pessoa sonha, queria, Ju. né? Não tinha cozinha. Esse foi do seu jeito, Esse né? foi do meu jeito. Não tinha cozinha, eu fiz um projeto, então eu me doei tudo, né? Nós cozinhamos numa garagem, e adaptamos toda. Eu fiz uma cozinha modular. Muito Eu legal. trabalhei com 35 funcionários. Muito legal. Todos os meus freelancers estavam lá. E nesse dia eu trabalhei como se fosse o último. E os convidados, assim, me abordavam muito, dizendo: Meu Deus, Que é isso? que comida é essa que está sendo feita ali? Foram muitas entradas, muitos jantares, e eu dei tudo. E no final, quando eu cheguei em casa, que eu entrei na porta da minha casa, eu olhei minha casa diferente e falei: pode ser meu último dia chegando em casa com a minha Kombi cheia. E quando eu fui tomar banho, desceu uma placa enorme, né? Como se fosse o tamanho de um fígado no chão. E eu falei assim: eu tô morrendo. Mas eu tô feliz. Porque eu nunca imaginei que a minha vida ia mudar, né? Aquela menina, se eu pudesse dizer hoje para ela, encontrar com aquela Juliana, eu ia dizer: não desista, né? Não desista. E aí marcaram a cirurgia. E os doutores que me operaram foram 2 doutores, e eles falaram assim: Ju, eu preciso que você confie em nós. Eu preciso que você fique tranquila nessa cirurgia. E eu quero te dizer que você foi uma mulher grande. Gigante, Ju. Porque você estava uma bomba de hormônio, você estava em casa, a gente podia te deixar em casa. Você recebeu os paliativos e ter um óbito. Ou você vir para a mesa de cirurgia, tentar. E você veio tentar. E vai dar tudo certo. E eu fui chamada para fazer a cirurgia às 4h30 da manhã. E voltei para o quarto às 10 da noite. Foram muitas horas de cirurgia, né? E eu operei. E eu lembro que eu dizia assim: mãe, quando eu vim pro quarto, a minha irmã estava lá, falou assim: Ju, eu não vou poder ficar. Mas eu só vim aqui para te ver se você tá viva, porque a nossa família tá toda lá embaixo, porque disseram para nossa mãe que era só 3 horas de cirurgia. E ela falou assim: Lu, eu vou ficar em casa, você vai, porque eu tenho certeza que a minha filha tá morta. 7 horas ela não tá em cirurgia ainda. E eu só vim aqui para olhar para você. E aí, eu viva, falei: Lu, eu acho que tiraram umas 20 coisas de dentro de mim. Quando eu olhei assim, né, tinha umas coisas assim na maca, eu acho que foi umas 20 coisas. E aí, no dia seguinte, quando os doutores foram me visitar, eu lembro que até uma enfermeira falou assim: Juliana, você está de sonda? Eu falei: não, não, senhora, ela tá assim, aqui. E eu vi que eu estava muito fora do que tinha acontecido comigo. Ju, a gente vai tomar umas bolsas de sangue,
mas a gente quer te ver. A gente quer ficar um pouco aqui. A minha sala foi enchendo de fisioterapeutas do hospital, enfermeiras, técnicas. Mostra, Ju, mostra isso aí. E tudo isso Que por que causa saiu? dessa foto. São 84 miomas, visivelmente contáveis. Gente, é um milagre. Tá bom, Ju. Obrigada. Cara, você é um milagre. Você é o nosso milagre. E tô aqui com trompa, útero, ovário, tudo aqui bonitinho. Maravilhoso. E é sobre isso. É sobre resiliência. É sobre resiliência. É sobre fé. É sobre fé. Porque ninguém passa por isso se realmente não acreditar, né, que vai dar certo. Ninguém muda de fases, né? A vida é um jogo e você não consegue mudar de fases se você não acreditar. Então, É sobre acreditar em você, é né, sobre Ju? acreditar em mim. É sobre uma menina que não acreditava Exatamente. e uma menina que tá aqui agora. Porque você Exatamente. continua sendo uma menina, só que agora É sobre isso. é a menina dentro de uma mulher. É isso. E eu Super. agradeço, assim, muito, Val, por você ter sido essa protagonista na minha vida. Você que também foi é em na minha, todos. você não faz ideia. Depois a gente vai marcar um outro podcast para eu contar o inverso, porque a vida é uma troca, Ju. É uma troca. A vida é uma troca, né? É uma troca. E que bom que a gente se tornou amigas. Que bom. Que bom. E Como que Deus bom. foi bom com a gente. Ele foi muito bom. Ele é muito bom. Então, assim, eu não podia deixar de pensar em você para vir aqui contar pra gente essa história, porque é uma grande história de superação. Sim, Eu sempre falo o seguinte, Sim. todo mundo tem uma história, Ju. sim. Todo mundo tem uma para contar. A sua vai ser importante para tocar aquela pessoa que precisa ouvir Sim. a sua história. A Com minha certeza. ou de outras pessoas que passaram por aqui vai ser importante para tocar a vida de outras pessoas. Sim. E a gente precisa, eu sinto necessidade de fazer esse movimento, porque eu Sim. acho que a gente precisa contar histórias. Sim. Contar histórias boas, contar Sim. histórias de superação, contar histórias Sim. de fé, de resiliência. Sim. E eu sou muito grata a Deus, você sabe disso, né? Por trás dos bastidores. Gabriel me aturou durante o tempo que você estava internada, porque ele, tia, mamãe tá assim. E inacreditável tudo Sim. que você viveu. Quando nós E uma fomos bênção. na consulta, né, final, e minha mãe falou, o que você sente quando você olha essa foto? Eu falei, mãe, ainda não tô acreditando. E aí me arrumei, fui pra consulta para tirar os pontos. E Gabriel falou assim, mãe, tem uma moça que tá olhando o tempo todo para trás, você conhece ela? Eu falei assim, não. E aí ela tirou a máscara, falou assim, você não lembra de mim? Eu falei assim, não. Eu fui à cirurgia, você foi chamada e logo depois eu fui. E ela começou a chorar. Eu falei assim, mas por que você tá chorando? Ela falou assim, porque você saiu quase morta daquele centro cirúrgico. E hoje te ver assim, ir na Ai. consulta, andando, né, com seu filho. Olha, sinceramente, a senhora tá de parabéns, Deus é fiel. E aí, aquela ficha foi caindo, né? Ainda está no processo, Ainda tá né, no Ju? processo. Nossa, eu Mas passei por olha, isso. eu posso nossa. deixar declarado aqui para todo mundo que essa chefe vai voar. Agora ninguém segura. Agora ninguém segura essa chefe, não. Eu desejo muito sucesso para você, Obrigada, amiga. minha Eu desejo o mundo para você. Eu desejo que Obrigada. todas as pessoas que tiverem a oportunidade de experimentar o seu sabor, como eu tenho, que elas possam experimentar e se sentirem amadas através da sua comida, que é Sim, maravilhosa. sim. Porque eu acho que o seu propósito é esse. É esse. E eu sou muito abençoada porque tenho você. Obrigada, amiga. Obrigada a você, Val. Obrigada Obrigada. por esse convite. Continue contando histórias. Continue tirando das pessoas o melhor. Não vale fazer quem convidou chorar. Eu sou a maior chorona que Porque existe. desde que você entrou na minha vida, é isso que você tira de mim, né? Você tira o melhor, né? Então, bora dominar esse mundo. Bora. Vamos agradecer a todos. Muito obrigada. E esperamos todos aqui assistindo essa história linda.
E pode vir contar também. Um beijo. Beijo.